Você já imaginou que um simples final de semana poderia transformar completamente a relação entre pai e filha? Nesta história envolvente, vamos acompanhar Isabela e Carlos em uma jornada que desafia os limites do amor, enquanto segredos inesperados emergem na tranquilidade de uma piscina. Prepare-se para uma narrativa intensamente emocional que explora os recantos mais profundos do desejo e da conexão humana. Fique conosco e descubra até onde o amor pode levar. Isabela sempre foi uma jovem sonhadora, cheia de vida e, acima de tudo, curiosa. A história de sua vida girava em torno de momentos simples, como as tardes quentes de verão que passava na casa de campo de sua família. Um dia, quando estava prestes a completar 20 anos, ela decidiu passar o final de semana com seu pai, Carlos, um homem carismático de 50 anos que sempre teve um papel importante em sua vida. Carlos, viúvo há alguns anos, estava cada vez mais isolado e precisava da companhia da filha em momentos como esse. Nesse final de semana, a piscina da casa se tornaria o cenário de uma reviravolta emocional que mudaria suas vidas. Enquanto eles nadavam e riam juntos, Isabela pôde perceber como seu pai era atraente. A forma como ele mergulhava e emergia da água, com o sol brilhando em seu rosto, transcendia a imagem de apenas seu pai. Seus olhos se encontraram por um breve instante, por um segundo, o tempo pareceu parar. Isabela sentiu uma mistura de sensações, algo que nunca havia sentido antes, mas que a intrigava profundamente. Após um dia divertido na piscina, Isabela decidiu preparar um jantar especial para Carlos. Enquanto cozinhava, sua mente estava a mil, revivendo o olhar que trocaram mais cedo. O cheiro de alho e cebola fritando na panela não conseguiu dissipar essas novas emoções. Carlos entrou na cozinha, admirando a filha. Ele elogiou o cheiro delicioso, mas, ao mesmo tempo, notou que Isabela estava pensativa demais. Sutilmente, ele perguntou se estava tudo bem. Isabela hesitou, mas decidiu abrir o coração. Pai, às vezes, sinto que há algo mais entre nós, algo inexplicável. Carlos a olhou surpreso e, por um momento que pareceu eterno, ela teve a sensação de que o mundo ao redor deles havia desaparecido. Ele estava confuso, mas também sentia algo inexplicável. Para Carlos, a filha sempre foi um raio de luz em sua vida solitária, e, agora, essa luz parecia mais intensa do que nunca. Eles conversaram até tarde da noite, abordando a amizade, amor e a complexidade dos sentimentos humanos, sem entender plenamente a direção que estavam tomando. Nos dias que se seguiram, Isabela e Carlos tentaram agir normalmente, mas a tensão no ar era palpável. Cada interação era carregada de um novo significado. As risadas quase pareciam ecos de um relacionamento diferente. Um dia, enquanto jogavam cartas na sala, Isabela decidiu que precisava confrontar os sentimentos que estavam crescendo. Ela desafiou seu pai a entrar em sua piscina novamente, dizendo que precisava de um companheiro para fazer piruetas debaixo d'água. Carlos aceitou, e ao pular na piscina, as águas mostraram reflexões de algo novo. Mergulhados, embaixo da superfície, eles se encararam e a conexão entre eles tornou-se mais intensa. Isabela, impetuosa, tomou coragem e o puxou para mais perto, propôs que pudessem explorar uma nova relação. Carlos sentiu seu coração disparar e, nesse momento, soube que não poderia mais ignorar o que sentia por Isabela. As barreiras que separam pais e filhos haviam se tornado nebulosas, e ele viu isso como uma oportunidade inexplicável que não poderia ser desperdiçada. Depois daquela tarde na piscina, a relação entre Isabela e Carlos mudou irrevogavelmente. Cada encontro se tornava mais carregado de emoção e expectativa. Em um dos dias seguintes, enquanto caminhavam pela praia ao entardecer, Isabela começou a falar sobre seus sonhos e aspirações de vida, e Carlos ouvia atentamente, seu olhar focado na filha, mas por trás disso, existia um desejo oculto e inconfessável. Naquela noite, algo estava mudando e ambos sentiam que deixavam de lado suas antigas maneiras de ver o mundo e a estrutura familiar. Decidiram improvisar uma noite de cinema em casa. O filme escolhido falava sobre amor, escolhas e os laços incomuns que unem as pessoas. Enquanto assistiam juntos, várias cenas despertaram neles uma gama de emoções. Ao olhar para Carlos, Isabela viu em seus olhos o mesmo fogo que sentia. Com a coragem de quem ama, ela colocou a mão sobre a dele, e nesse gesto simples,
o mundo ao seu redor parecia colapsar em suas mentes. Eles decidiram que era hora de explorar essa conexão que os unia, mesmo sabendo que poderiam estar cruzando limites sociais e familiares. Nos próximos dias, o amor deles se tornaria uma história a ser redescoberta e entendida, à medida que os dois aprendiam a lidar com essa linha delicada entre prazer e responsabilidade. Os dias que se seguiram àquela noite mágica de cinema trouxeram uma nova dinâmica para a relação de Isabela e Carlos. Com um misto de ansiedade e expectativa, ambos começaram a explorar pequenas oportunidades para estarem juntos. Um fim de tarde, enquanto caminhavam pela trilha que levava à casa de campo, Carlos notou a mudança na maneira como Isabela o olhava. O olhar que antes era de uma filha admiradora agora carregava nuances de algo mais profundo. Quando chegaram à varanda, decidiram sentar e aproveitar a vista do pôr do sol. Carlos comentou sobre a beleza do momento, mas ao mesmo tempo, seu coração pulsava por uma mudança que sabia que estava adiante. O silêncio que se seguiu tinha um peso especial, como se as palavras não ditas estivessem pairando no ar. Foi nesse momento que Isabela, tocando levemente a mão do pai, disse: "Pai, eu sempre admirei você. Mas sinto que estamos em um lugar diferente agora. O que você acha disso?" Carlos ficou surpreso, mas ao mesmo tempo, sentiu um alívio. Era hora de serem honestos dentro daquela nova realidade que os cercava. Com a sinceridade pairando no ar, Carlos procurou as palavras corretas. Ele sempre soube que a relação com Isabela era especial, mas agora, parecia que as barreiras que estavam entre eles começaram a desmoronar. "Isabela, eu também sinto isso. Esse último mês foi diferente, e eu tenho amado cada momento ao seu lado. Mas devemos ter cuidado sobre como avançamos. Podemos nos perder em um caminho que é complicado." Ouvindo isso, Isabela sentiu uma onda de alívio e frustração. A preocupação de Carlos era válida, mas de alguma forma, ela desejava que ele se permitisse ser levado por aquelas emoções. Com um sorriso esperançoso, ela disse: "Pai, a vida é breve. O que temos é raro e especial. Não devemos ignorar isso, mesmo que o mundo não entenda." Carlos olhou nos olhos da filha, percebendo que a coragem dela refletia também a sua. Quanto mais falavam, mais suas almas se tocavam, e a conexão que formavam se tornava mais intensa. Aquelas conversas não apenas aprofundavam um laço que compartilhavam, mas também acendiam uma chama que não poderia mais ser apagada. Na busca por encontrar um entendimento comum, eles começaram a aproveitar as noites de verão de maneira diferente. Em uma dessas noites, decidiram fazer um piquenique no jardim, sob a luz da lua. Montaram uma toalha grande e espaçosa, cheia de delícias preparadas por Isabela, e se sentaram lado a lado. A conversa fluiu naturalmente, agora sem as tensões do passado. Riam, contavam histórias, e aos poucos, as mãos foram se tocando timidamente. No fundo, ambos sabiam que não poderiam evitar aquele novo passo, já que a química entre eles crescia a cada dia. Durante o piquenique, ao partilhar um pedaço de morango, Carlos olhou profundamente para Isabela, seus rostos estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Um momento misto de temor e expectativa tomou conta deles. Carlos sussurrou: "Você é a luz da minha vida, mais do que jamais imaginei." Isabela, sentindo seu coração disparar, respondeu com sinceridade: "E você é tudo o que eu sempre quis, pai." "Mas o que fazemos agora?" Essa pergunta os deixou em silêncio novamente, cientes de que um novo caminho os aguardava. Após aquele piquenique, Isabela e Carlos chegaram a um entendimento. Decidiram que precisavam permitir que os sentimentos fluíssem, mesmo que o caminho fosse incerto. Planejaram um fim de semana em um chalé perto da praia, um lugar que os dois amavam e que guardava tantas memórias de momentos tranquilos juntos. Na viagem, a tensão estava quase palpável, mas ao mesmo tempo, o ar era carregado de uma esperança renovada. Assim que chegaram, foram recebidos por uma brisa suave e o som relaxante das ondas quebrando na areia. Era o cenário perfeito para se reconectar. À noite, em uma fogueira à beira-mar, eles conversaram sobre os sonhos e anseios para o futuro. As chamas dançantes refletiam em seus olhos, tornando aquele momento ainda mais especial. Isabela, indo além, sendo corajosa,
começou a falar sobre o que queria para os dois. Carlos a ouviu atentamente, entendimento e amor emanavam dele. A conexão que havia se formado entre eles era forte. Isabela finalmente se aproximou, encostou a cabeça no ombro de Carlos e, com um suspiro profundo, sussurrou: "Estou pronta para enfrentar o que vier, desde que estejamos juntos." Afirmando isso, Carlos envolveu Isabela em seus braços, confirmando que, juntos, enfrentariam o que viesse pela frente. Após a intensa noite de cinema, Isabela se sentia mais confusa do que nunca. Os sentimentos que havia começado a explorar juntos com seu pai não se dissiparam ao amanhecer. Carlos era mais do que um pai, ele era um companheiro, um confidente. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos, Isabela quebrava o silêncio com um sorriso nervoso. Carlos, por outro lado, parecia introspectivo, mas seus olhos não conseguiam esconder a intensidade de seus sentimentos. A atmosfera estava carregada, e o cheiro do café não conseguia disfarçar a tensão. Isabela decidiu então puxar assunto sobre um passeio que sempre fizeram juntos, a caminhada pelo bosque da propriedade. Ao mencioná-la, Carlos pareceu despertar de um pensamento distante e aceitou o convite. O bosque, que antes era um lugar de brisas leves e risadas, agora parecia carregar uma nova perspectiva, e ambos estavam ansiosos para descobrir o que aquele dia poderia reservar. No bosque, a trilha que costumavam percorrer estava envolta em um silêncio que só foi quebrado por seus passos. A luz do sol filtrava entre as folhas, criando um cenário mágico que refletia a dualidade de suas emoções. Enquanto caminhavam, Isabela olhou para o pai e percebeu a luta interna que ele enfrentava. Um homem forte, mas vulnerável, que lutava entre a lógica e o desejo. O coração de Isabela estava acelerado, e ela decidiu que precisava ser honesta sobre seus sentimentos. Pararam perto de um lago, onde a água era tão clara que podiam ver o fundo. "Pai", começou Isabela, "sinto que precisamos entender o que realmente estamos vivendo. Eu não quero que isso nos afaste." Carlos olhou em seus olhos, e nesse momento, o mundo ao redor parecia desaparecer. Ele finalmente verbalizou o que sentia: "Isabela, eu nunca pensei que isso poderia acontecer, mas você é tudo para mim." Essa conversa, cheia de sinceridade e intensidade, criou um laço ainda mais forte entre eles. Depois da confissão, o clima entre Isabela e Carlos mudou ainda mais. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada. Os dois decidiram se afastar da pressão do mundo exterior e se permitiram explorar os novos sentimentos juntos, sem medo. Ao voltarem para casa, ambos estavam mais relaxados e, à medida que a noite se aproximava, começaram a preparar um jantar que seria mais do que apenas uma refeição. A cozinha se encheu com o aroma de massas e molhos, como se a comida fosse um símbolo da nova fase em que estavam entrando. Durante o preparo, a interação entre eles aumentou, e risadas começaram a ecoar enquanto tentavam se ajudar. Carlos, com seu jeito brincalhão, fez uma piada sobre o molho, e Isabela riu, suas preocupações começando a se dissipar. A quentura do momento se transformava em uma conexão indescritível, onde cada olhar e cada toque eram uma confirmação de que estavam fazendo a escolha certa. Ao final do jantar, quando a mesa estava coberta com pratos e copos, Carlos sugeriu que vissem mais um filme. Escolheram um romance que refletia muitos dos sentimentos que estavam vivenciando. Durante a exibição, cada cena parecia ter um significado mais profundo para Isabela e Carlos. Em algumas partes, ambos se entreolhavam, e seus olhares falavam mais que palavras. No auge do filme, onde os protagonistas enfrentam obstáculos e sentimentos complexos, Isabela percebeu que a vida deles refletia aquelas histórias. Nos momentos finais do filme, Carlos segurou a mão de Isabela, e um calor tomou conta do ambiente. Quando os créditos começaram a subir, Carlos virou-se para Isabela e, com uma seriedade que contrastava com o clima leve do filme, disse: "Independente do que acontecer, nós sempre seremos um time." As palavras, simples, mas cheias de significado, tornaram-se um voto oculto. A convivência diária agora seria uma nova tela em branco para que eles pudessem colorir com suas experiências compartilhadas, enquanto navegavam pelas complicações e belezas do que estava começando a se desenhar entre eles. Após aquela noite emocionante, Isabela e Carlos começaram a vivenciar uma nova rotina.
A relação que antes era marcada por risos e conversas se transformou em um campo minado de sentimentos intensos. Imersos em um clima de expectativa, ambos perceberam que não se tratava apenas de um romance de verão, já era algo mais profundo e transformador. Em uma tarde ensolarada, quando Carlos resolveu convidar Isabela para um passeio de carro, ambos sentiam um misto de ansiedade e excitação. Enquanto dirigiam, a conversa era leve, mas o clima carregado acumulava tensão. Carlos sugeriu que parassem em um mirante local, um lugar que sempre visitavam nas longas tardes da juventude de Isabela. Ao chegarem, o visual era deslumbrante, mas o que realmente os atraía era o silêncio que pairava entre eles, repleto de emoções não expressas. Pararam, admiraram a vista, e naquele momento, gozaram da companhia um do outro sem que as palavras se fizessem necessárias. Trocaram olhares significativos e Isabela, com uma coragem repentina, tomou a mão de Carlos. O gesto simples os uniu ainda mais, estabelecendo um elo que era impossível de ignorar. Foi nesse instante que decidiram que, independente de como o mundo pudesse vê-los, estavam dispostos a descobrir juntos o que esse amor poderia oferecer. Aquela tarde no mirante foi um divisor de águas. Isabela e Carlos concordaram que deveriam explorar suas emoções com honestidade, sem as amarras do medo ou da preocupação. Com essa nova compreensão, decidiram que cada momento seria uma oportunidade para aprofundar a conexão entre eles. Nos dias seguintes, se dedicaram a criar memórias e a se conhecerem ainda melhor. As tardes agora eram recheadas de passeios e descobertas, foram a vários lugares que frequentemente haviam visitado no passado, mas agora cada localização recebia um novo significado. Durante um desses passeios a um parque, enquanto caminhavam lado a lado, Isabela expressou como se sentia viva ao lado de Carlos, afirmando que o amor entre eles parecia torná-la mais forte e segura. Carlos, com seu olhar carinhoso, respondeu que ele também sentia o mesmo, e que não havia se sentido tão completo em anos. Assim, a cada nova atividade, fosse um cinema, um jantar ou uma simples caminhada, eles se permitiam aprofundar a conversação, revelando sonhos, medos e desejos. Essa nova fase trouxe uma cumplicidade que os ajudou a formar um elo espiritual, algo que ambos estavam começando a considerar como sendo o próprio alicerce do relacionamento que desabrochava. Com o passar das semanas, a conexão entre Carlos e Isabela só se intensificava. A comunicação tornou-se primordial em seu relacionamento. Assim, Carlos buscou integrar momentos de vulnerabilidade e sinceridade nas conversas, especialmente à luz das emoções que estavam vivendo. Em uma noite, enquanto cozinhavam juntos, Isabela decidiu compartilhar um de seus medos mais profundos, a ambivalência que sentia em relação ao amor que tinham. Ela temia que o que estavam vivenciando poderia acabar se tornando um tabu ou ser mal interpretado. Carlos, ao ouvir isso, sentiu seu coração apertar. Ele a tranquilizou, afirmando que eles estavam vivendo algo raro, e que enquanto ambos se sentissem bem com isso, nada mais importava. Propôs a Isabela que escrevessem cartas um ao outro, expressando seus sentimentos sem pressões, permitindo que cada um explorasse suas emoções a seu tempo. A ideia foi recebida com entusiasmo e desde então, as cartas tornaram-se parte de suas rotinas. Elas se tornaram não apenas um meio de expressão, mas um caminho para aprofundar ainda mais a intimidade que estavam construindo. Com a troca de cartas, Carlos e Isabela se viam mais seguros de seus sentimentos. A cada missiva, novas camadas de personalidade e emoção eram reveladas, e a relação deles florescia. Após alguns meses dessa nova dinâmica, decidiram organizar um jantar especial, com o intuito de celebrar o que tinham construído juntos. Naquela noite, Carlos preparou um prato que era uma especialidade da casa, enquanto Isabela decorou a mesa com flores do jardim, criando um ambiente aconchegante e romântico. Durante o jantar, conversaram sobre suas cartas, e a empatia entre eles aumentava à medida que compartilhavam histórias do passado. Carlos, por sua vez, decidiu que era o momento de um gesto que simbolizasse tudo aquilo que vivenciaram. Ele se levantou com um sorriso e trouxe de volta uma caixa pequena, que havia guardado por anos. Abrindo-a, revelou um colar que tinha pertencido à sua falecida esposa e, com isso, disse a Isabela, esse colar sempre simbolizou um amor profundo para mim, e agora quero que você saiba que você se tornou essa luz em minha vida. Aceite-o, não como um presente,
mas como uma promessa de que cuidarei de você e desse amor que estamos vivendo. Aquela noite tornou-se um marco, a aceitação de um amor proibido, mas real, que virava lição de aceitação e coragem, levando-os a um futuro desconhecido, mas cheio de promessas. A história ilustra a complexidade das relações humanas, mostrando que os laços familiares podem se entrelaçar com sentimentos profundos e complicados. Em vez de evitar essas emoções, é essencial enfrentá-las com honestidade e coragem, pois o amor pode assumir diversas formas e desafiar normas sociais. Se você pudesse escolher a próxima história a ser contada, qual tema ou enredo você gostaria de ouvir? Deixe sua sugestão nos comentários. Você acha que é possível encontrar amor verdadeiro em situações consideradas tabu? Quais limites você acredita que devem ser respeitados em uma relação? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo, onde vamos explorar mais histórias intrigantes e emocionantes.